Eu queria que você abrisse no Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas e debaixo das tuas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés do filho do leão e a serpente, pois tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia e livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Mateus 28, 18 diz: E chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Eu pretendo falar sobre batismo com o Espírito Santo, dons do Espírito e 5 ministérios, se Deus assim permitir, durante essas próximas escolas. Mas queria iniciar pelo batismo nas águas. O batismo nas águas, ele não é opcional. Não é uma pessoa dizer assim: eu me converti, me entreguei a Jesus, mas eu não quero me batizar. O batismo nas águas é um mandamento deixado por Jesus. Aquele que aceita Jesus como Salvador deve tomar a decisão de ser batizado nas águas. Mas o que significa o batismo? O batismo nas águas, ele é bíblico e ele é feito por imersão. Entende imersão? Pega uma pessoa e coloca ela completamente dentro da água e atira. Pastor, eu batizei e jogaram água na minha cabeça. Eu estou batizado? Sim ou não? Tá, mas não da forma correta, né? É feito por imersão, porque isso tem um significado, isso tem uma simbologia. Ou seja, a pessoa completamente submersa nas águas. O batismo nas águas é muito mais do que um simples ritual. É algo que tem muito poder. Quando uma pessoa é batizada nas águas, ela anuncia publicamente que o seu velho homem, o seu velho eu, está sendo
sepultado. Por isso que não adianta colocar água na cabeça, precisa mergulhar, porque quando você coloca a pessoa completamente dentro da água, significa que ela foi sepultada, é uma simbologia. Mas depois que ela sai da água, assim como Jesus se levantou da morte, o que simboliza que quem crê recebe o poder de Deus para viver uma vida nova, uma vida renovada, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? Então o batismo, ele não é opcional, ele é uma aliança. Assim, quando as pessoas vão no cartório e elas se casam, é muito comum que lá no cartório mesmo ela troque alianças. Um coloca a aliança na mão do outro, e quando casam publicamente numa igreja, num templo, costumam fazer a mesma coisa, repete o ato que foi feito no cartório. Por que se casa numa igreja? Porque no cartório não cabe muita gente, mas só os padrinhos, né? Aquela coisa. E se ele casar só lá, o pessoal vai ficar sabendo, fulano casou. Mas as pessoas gostam por dois motivos. Elas querem expressar publicamente o compromisso que ela está fazendo com aquela outra pessoa, e geralmente ela gosta de fazer isso na igreja, para ela receber a bênção de Deus e a bênção da comunidade. Então, por isso que é feito publicamente. E o casado deve andar sem aliança? Não deve. Não deve. Nem que seja uma de bijuteria, mas bota aí uma aliança. Se você perdeu a sua original, pega uma outra, se você não pode comprar agora, mas ponha uma aliança na sua mão, porque qualquer pessoa que te ver vai dizer que você é um homem ou uma mulher, ou noivo, ou casado. Então é importante que a gente ande com as nossas alianças. É um testemunho. Você não precisa andar com uma placa escrito eu sou casado, né? Não mexa comigo, não olhe para mim. Você simplesmente tem uma aliança e as pessoas vão entender isso. Então, iniciando pelo batismo, esse trecho que nós lemos agora, Jesus aproximou e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. E tem uma ordem junto com isso: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que ordenei a vocês. Estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então Jesus que ordenou. Antes de Jesus existia batismo? Existia. João Batista chegou batizando, o batismo do arrependimento. Mas começou por ali, né? Tanto que ele ficou conhecido como o João Batista, porque ele batizava. Agora, que interessante, não só Jesus deu esse comando: olha, vocês vão, façam discípulos e batizem eles, porque o batismo é essa simbologia do sepultamento do homem velho e a ressurreição de um homem novo, o início da carreira de um novo convertido. Amém? Pastor, posso fazer uma pergunta? Pode. A pergunta vai ser assim: mas se a pessoa aceitar Jesus como Salvador e morrer antes de ser batizado, ele está salvo ou não? Tá, igreja? Está salvo. E se ele estiver vivendo, a gente batiza ele ou não? Batiza, porque a gente é obediente, tá bom? Não vamos colocar regras desse tipo, de que, não, coitadinho, recebeu Jesus, mas foi atropelado e morreu. O batismo era sábado. Não, senhores, a salvação, ela não está conectada a isso, porque o ladrão da cruz foi batizado? Não foi, mas creu. Aleluia, glória a Deus. A salvação é pela fé, mas se nós estivermos vivos, a gente obedece à ordem de Jesus, a ordem de Deus. Faça discípulos e batize eles, mostre publicamente a aliança que eles têm comigo agora. Isso está fácil, né, de entender. Jesus foi batizado. Marcos 1:9
de 9 a 10, diz: naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como uma pomba sobre ele. Aleluia. Ele ordenou, e ele como Deus, mas na forma de homem, né? Filipenses 2:5. Vamos declarar? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Jesus Cristo é Senhor. Jesus Cristo é Senhor. O Senhor, o nosso Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Mas quando ele estava aqui, ele era homem como nós, porque as pessoas, elas querem justificar o poder de Deus e as coisas que Jesus fazia. Ele era Deus, e ele sendo Deus, não precisava então se batizar. Quando ele se destituiu da sua glória, como a gente acabou de dizer, ele deixou, ele tomou a forma de homem, fez semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ele como Deus tinha tanto poder, se ele tivesse aqui no papel de Deus, ele tinha tanto poder de nem morrer naquela cruz, mas ele se sujeitou, ele como um filho obediente, agora tomando a forma humana, ele se sujeitou até ser batizado. Quando Jesus, imagina você, né? Pastor Nilo está lá no batistério, batizando, daqui a pouco chega Jesus na sala. Peraí, assim não, Senhor. Foi o que aconteceu com o João, né? Opa, Senhor, peraí. Olha, João, me batiza porque é necessário que se cumpra toda a Escritura. Você vai me batizar porque eu estou aqui, eu não estou como Deus, eu estou aqui como um homem, e eu estou sujeito a tudo que eu vou ensinar, porque Jesus, ele fez e ele ensinou e ele fez, inclusive o batismo das águas. Então, se você ainda não se decidiu sobre o seu batismo, se decida, porque agora no final do ano haverá outro, se Deus quiser. Os textos pequenos eu coloquei na tela, os maiores nós vamos ler na Bíblia, só para a gente andar um pouco mais rápido. João 20, 21 a 22 diz: novamente Jesus disse: a paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Jesus soprou sobre os discípulos e disse para eles: recebam o Espírito Santo, mas não o batismo com o Espírito Santo. E agora eu vou começar a abrir algumas fendas na sua cabeça, porque há pessoas que dizem, ou há linhas de ministérios e pregações que dizem: quando você recebeu Jesus como seu Salvador, você já está batizado com o Espírito Santo.
Eu não encontrei isso ainda na Bíblia. E os próprios discípulos não foram batizados nesse momento. Não foi esse o momento de uma experiência, porque pode continuar lendo. Jesus soprou e disse: receba o Espírito Santo. E não aconteceu mais nada. Não foi ali onde o Senhor marcou eles, onde houve o derramar do Espírito Santo, que nós chamamos como batismo com o Espírito Santo. Não é na sua conversão em que você tem uma experiência mais profunda. Pastor, mas eu conheço uma pessoa, eu também já ouvi esse tipo de ministração, que a pessoa estava afundada no pecado, e ela veio e se rendeu ao Senhor, naquele momento, e a pessoa que estava ministrando a vida dela diz assim: ora para que ela seja batizada com o Espírito Santo agora. E o pastor recebeu aquela ordem de Deus, falou: uau, mas é? E aí o pastor pegou e ministrou sobre a vida dela, e ela já foi batizada com o Espírito Santo instantaneamente, antes de ser batizada nas águas. Amém? Por que eu estou te falando isso? Porque se a gente tomar cuidado, a gente começa a pôr regra onde não tem. O Senhor pode todas as coisas, e se Ele quiser batizar uma pessoa instantaneamente, na hora da conversão dela, Ele tem poder para isso, e Ele faz e pronto. Amém? Então vamos tomar cuidado para a gente não pôr regra onde não tem. O Senhor pode fazer. Porém, o que a gente não pode é se confortar ou conformar, ou entrar num cantinho de refúgio, tipo assim: eu já entreguei minha vida para Jesus, daqui eu não preciso fazer mais nada, já está tudo feito por mim. Não está. Entregar a vida para Jesus, recebê-lo como único Salvador, a partir desse momento da sua confissão, o nosso nome é escrito no livro da vida do Cordeiro. Aleluia. Seu nome está escrito lá? Amém. Aleluia, está escrito lá. E a partir daí nós já temos o Espírito Santo habitando na nossa vida. Mas há um derramar de Deus para todo cristão. É uma experiência a mais. É mais. Ele tem mais. Você quer mais dele? Ele tem mais para você, Ele tem mais para mim, Ele tem mais para a igreja. Jesus soprou sobre os discípulos e disse: recebam. Mas depois Ele dá uma ordem para eles: olha, vocês fiquem juntos, continuem juntos, orando, clamando, intercedendo, porque eu tenho uma manifestação diferente. As palavras de João Batista, falando sobre a promessa do Espírito Santo. Mateus 3:11, eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de levar as suas sandálias. Olha o que ele está dizendo agora: ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá na sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. Então João vinha batizando as pessoas estavam se convertendo. É o batismo do arrependimento, é o batismo de João, é o batismo que a gente pratica hoje, é o batismo do arrependimento. A pessoa se arrependeu, entregou a vida para Jesus, a gente sepulta ela e traz a ressurreição para uma nova vida, um novo tempo, já com a habitação do Espírito Santo na vida dela. Isso era uma promessa que João proclamava. Agora eu te peço para abrir em Atos, no capítulo 1, agora é um texto maior, nós vamos ler. Se você não tem Bíblia, não trouxe, tenta pegar uma carona aí com alguém do seu lado. Se você que está com a Bíblia vê que alguém está sem, ajude esse irmão ou essa irmã na leitura da palavra. Atos capítulo 1 diz: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, ele fazia, mas a ensinar.
Irmãos, para que a gente ensina alguém a fazer alguma coisa? O que você espera dele? O que o senhor está fazendo aqui há 40 anos? Ensinando. Qual a sua expectativa? Que as pessoas aprendam e pratiquem, né? Então você pega um filho lá, para ensinar ele a lavar louça, ele quebra um monte de copo no começo, prato, não sei o que, então, mas tem que ensinar, ele vai aprender. E Jesus, ele fazia e ele ensinava porque ele queria, a expectativa de Jesus é que os discípulos fizessem o que ele fazia. E os discípulos fizeram o que Jesus fez? Fizeram ou não? Fizeram coisas diferentes. Jesus disse assim: olha, aquele que crê fará as obras que eu faço e fará maiores. Eu sempre falo desse texto, porque esse acontecimento, porque ele está muito vivo na minha mente, mas assim, a Escritura não fala em que Jesus, quando ele passava, as pessoas colocavam os doentes no caminho para a sombra de Jesus curar. Tem sombra de Jesus curando? Não sei, pode ter sido, mas ninguém escreveu, né? Diz que Jesus fez tanta coisa que se fosse escrever, não ia caber nos livros do mundo todo, né? Então assim, pode até ser que Jesus fez, mas a gente vê acontecendo na vida de Pedro, a sombra dele, poder na sombra de Pedro, nos lenços de Paulo, né? Tem algum caso também que Jesus falou: leva meu lenço aqui lá no fulano, mas o lenço de Paulo sim. Então Jesus ensinou e eles continuaram, os discípulos aprenderam e começaram a praticar e fizeram coisas até diferentes das de Jesus. Verso 2: até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, os quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Nosso Deus é vivo, aleluia, com muitas e infalíveis provas, sendo vistos por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes? Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Que delícia! Depois, aqueles, pois, que haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Uma pausa. Uau, que resposta dura de Jesus, não é? Por que, irmãos? Pensa na cabeça daqueles discípulos, eles sendo massacrados pelos romanos, aguardando o rei Davi, aguardando o Messias, mas que vinha numa figura do rei Davi, por exemplo, um guerreiro poderoso, conquistador. Aí eles olham para Jesus e falam assim: uau, legal, seu princípio de ministério não foi de reino assim, né, foi espiritual, tal. Aí mataram o Senhor, agora o Senhor ressuscitado, quem pode ter tanto poder como um homem ressuscitado? Olha a esperança dos judeus. Agora Jesus vai ressuscitado, ele vai assentar no trono, ele vai reinar, ele vai governar por nós, e ele vai mesmo, mas não era agora, nesse momento, é lá no milênio. Só que Jesus ainda não estava falando com o milênio, Jesus foi falar com o milênio depois lá em João, né, pastor Nila? Depois lá na ilha de Pátimos, ele pegou João e outros, aí Jesus começou a explicar quando vai ser o reino dele. Mas os discípulos, como eles estavam tão ansiosos que o reino fosse agora, que ele estava ressuscitado, nosso Jesus, nosso Deus, o nosso rei ressuscitou, ele vai agora assumir Israel.
Coitado dos outros, coitado de Roma. Mas o plano de Jesus não era esse. O plano de Jesus ainda era que aqueles romanos e a torcida em volta dele ainda ia perseguir muito a igreja, ainda ia atrás, ia matar, ia serrar, ia matar a espada, ia colocar nas arenas para serem comidos pelos leões, pelos animais, para serem destroçados, para serem queimados. O plano de Jesus de governo não era nesse momento. Por isso que Jesus respondeu assim: olha, não pertence vocês saberem agora quando que eu vou reinar. E ele não falou para eles: ó, eu vou reinar, mas vai ser lá no milênio. Não, falou para eles: ó, não pertence a vocês saberem os planos do Pai, que o Pai estabeleceu. Ele diz assim: ó, não vos pertence saber os tempos e estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Aí ele fala assim, ó, mas recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esse era o plano. Jesus agora não estava pensando em reinar Israel, porque não é o tempo dele. O anticristo ainda não se manifestou. Ainda haverá, nós estamos vivendo, o pastor Nilo vai ministrar o mês que vem, setembro, desculpa, ele vai ministrar sobre, hoje nós estamos vivendo o preparo do mundo para o governo do anticristo. O anticristo está aí, e depois do anticristo acontecerão outras coisas, vai haver a tribulação, a grande tribulação, e depois vai vir milênio, vai vir a justiça de Deus, e o Senhor vai reinar lá na frente. Mas primeiro vai se manifestar o homem do pecado, o filho da perdição. Aí nós vamos ter aí o mês de setembro para absorver todos esses detalhes da vinda e do governo do Senhor. Mas aqui o que estava importando, ele falou assim: o que eu quero dar para vocês não é um rei, não é um governo. O que eu quero dar para vocês é poder do Espírito Santo. É isso que ou seja, em outras palavras, é assim, ó, o que vocês têm que se preocupar agora é com o poder que eu quero distribuir sobre a vida de vocês. E quando dizia isso, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando dos seus olhos. Verso 10: e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Quando é que a igreja vai ver? Quando é que o mundo vai ver a volta de Jesus? No arrebatamento. Desculpa antecipar algumas coisas, pastor, mas é inevitável. Há de vir, como vocês estão vendo ele ir, ele vai vir, e o mundo inteiro verá. E eu queria parar para pensar um pouco. Quando eu era mais jovem, 20 anos, 30 anos atrás, 40 anos atrás, só dá para voltar 40. Eu pensava assim, a Bíblia diz que todo olho verá a vinda de Jesus. Aí, pastor Nilo, não sei como você vai ensinar isso, mas eu vou falar o que eu penso. Porque quando eu era criança, há mais de 40 anos, eu ouvia essa palavra e eu falava assim: mas como assim todo olho vai ver Jesus vir na glória? Porque se ele vier lá em Israel, como nós vai ver? Aqui do Brasil. Aí depois, há uns 20 anos atrás, chegou um negócio chamado internet cabeada. Fazia e conectava em algum momento. Quem é desse tempo?
Internet, levanta a mão, pelo amor de Deus, né? Não preciso, só tem eu aqui. Internet cabeada. Chegou aquele negócio na nossa vida, internet. Hoje a gente briga porque não tem 10 mega, né? Era 250k, era um absurdo. Mas a gente conseguia transmitir um e-mail pelo menos, né? Naquela época. E aí, queridos, pensa no que o Senhor falou lá com Daniel sobre a prosperidade da tecnologia. A ciência se multiplicará. Espera aí, então. Quando eu era menino, não era em Barbacena, era aqui em São Paulo, mas quando eu era menino, se Jesus viesse quando eu era menino, o mundo todo acho que não ia ver Jesus voltar. Onde eu vou? Pensa hoje, com o que tem de televisão, internet, WhatsApp, Twitter, é instantâneo. A hora que Jesus, todo olho verá, online, todo olho verá, porque nos dias de hoje é possível todo olho ver instantaneamente. Imagina quantas câmeras estarão apontando para a glória do nosso Senhor, levando a igreja. Eu quero estar lá, eu quero estar nesse povo que está subindo, se eu não tiver ido antes. Quantas câmeras estarão apontando para aquele dia glorioso, a glória do Senhor manifesta sobre a terra, e Ele vindo buscar a sua igreja com os seus exércitos, e os anjos tocando os alaridos de Deus, e a trombeta soando, e a igreja subindo, e a glória de Deus se manifestando, e todo o olho vai ver. Hoje é possível. Hoje é possível. Não duvido. Quando aqueles 2 aviões entraram nas torres, um especialista falando que em 25 segundos todos os países já estavam sabendo. Era só isso. Nós já temos alguns telescópios, né? O último é o Hubble, que já está saindo de atividade, mas já tem outros gravando imagem e som online, aguardando alguma coisa. Tem uma profecia e os cientistas estão de olho na Bíblia, que a Bíblia está na frente da ciência, né? Graças a Deus. E esse era o maior evento. Eu estava pensando esses dias, se eu sair um pouco aqui, né? Mas eu estava pensando esses dias na greve dos caminhoneiros. Pastor, você concorda com a greve? Não é nada disso. Eu estava pensando na bagunça que vai ser no arrebatamento. Se, rapaz, só caminhão resolver para o Brasil inteiro. Agora imagina aqueles aviões caindo, os trem batendo, os carros dos crentes tudo colidindo. Coitado do povo, meu Deus, que vai ser essa terra? Porque o Senhor tem chamado muita gente nessa terra. Vai subir muita gente. Vai subir muita gente. Você vai subir? Está pronto? Vai subir, imagina aí, você com aquele busão lá, Deus sai passando por cima de todo mundo. Cadê o Rogerinho? Meu Deus. Se caminhoneiro parar, faz uma bagunça dessa no país. Você imagina o arrebatamento no mundo inteiro, irmãos. Verdade, quando eu vi aquele amanhecia, eu olhava a reportagem da greve dos caminhoneiros, eu comecei a pensar no arrebatamento. Falei, meu Deus. Isso que a greve do caminhoneiro foi só no Brasil, né? Agora imagina o mundo inteiro. O Senhor resgatando a igreja, levando para a sua glória. Muito bom para nós. Mas a tribulação do povo já começa aqui, né? Haja lugar nos hospitais, haja medicamento, haja lugar para colocar tanta gente que não recebeu Cristo como Salvador e que vai ficar no meio desses acidentes, dessas explosões, dessas catástrofes que vão acontecer no mundo. Por isso, se você está com dúvida se segue Jesus ou não segue, hoje é o dia, hein?
Vamos voltar aqui? Vamos ou não? E aí ele disse assim, olha, assim como vocês viram ele subir, ele vai descer para buscar a sua igreja no dia do arrebatamento. E os detalhes eu deixo o pastor Nilo falar depois. Então, verso 12. Voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Leia comigo o 14, por gentileza. Todos estes perseveravam unanimemente, como, irmãos? Como? E? Oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com os seus irmãos. Que coisa fantástica. Bom, vamos pensar na cabeça dos discípulos. Puxa, Jesus veio de uma forma tão sobrenatural, uma forma humilde, viveu no nosso meio, andou com a gente, fez sinais, prodígios, maravilhas. Jesus se entrega e ele é morto e ele ressuscita e vai embora. Muitos cristãos diriam o seguinte: nós ficamos sozinhos de novo, vamos parar com esse negócio por aqui. Mas o que eles fizeram? Eles perseveraram unanimemente. Outro trecho que nós vamos ler, fala que era todos os dias, nas igrejas, nas sinagogas e nas casas, todos os dias. Irmãos, a gente não está conseguindo ser unânime nem de domingo. Se a gente pusesse uma catraca lá, com um cartãozinho de entrada, você ia ver muita gente assim, eu já fui de manhã. À noite, não passa na catraca, não tem o cartão lá. Eu já bati meu cartão pela manhã, estou indo na IBDEM, pastor, estou indo todas. E à noite? À noite, eu já fui de manhã. A gente não está conseguindo ser unânime num culto de domingo. Nós precisamos melhorar nisso ou não? Sim ou não? Todos nós, né? Ou a maioria. Nós precisamos melhorar nessa questão. Porque, irmãos, se nós não somos unânimes, é quando eu estava falando sobre a intercessão. Sinceramente, você acha que é unânime a nossa intercessão com a dor daqueles irmãos que estão sendo mortos? É unânime ou não? De uma certa forma, nós não estamos tratando isso com um certo desdém. Tipo assim, não é comigo, não é a minha família, tudo bem. Eles estão tão longe, pastor, nem sei se Deus vai ouvir minha oração. Nós não estamos sendo unânimes com a dor da igreja perseguida. Sinceramente, a gente está pouco ligando. Isso a gente demonstra com a nossa atitude. Pastor, se você puder me provar diferente, me prove. Mas nós estamos um tanto tranquilos, né? Com a dor dos nossos irmãos. Agora, vamos seguir para falar sobre o batismo com o Espírito Santo. É o capítulo 2, é só você ir para a próxima página, talvez. O capítulo 2 de Atos, nós vamos ler ele inteiro. O título na minha Bíblia está escrito assim: Descida do Espírito Santo. Tem alguma Bíblia escrito diferente o título? A vinda do Espírito Santo. Mais algum? Não? Enchimento? Enchimento do Espírito Santo. Mais algum título diferente? A descida. Então é igual a minha. Legal.
descida, enchimento e vinda. Irmãos, eu só quero destacar que o que nós vamos ler agora, daqui para frente, era a igreja que o Senhor já tinha formado, ali com seus discípulos. Os homens já tinham recebido o Espírito Santo, né? Ele fez, recebam. Mas agora eles vão para uma experiência sobrenatural que todo cristão deve desfrutar. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Capítulo 2, verso 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, que é uma festa judaica, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Havia unanimidade. De repente, veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, um vento forte, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Irmãos, como que eles estavam? Assentados. Às vezes a gente acha que Deus só vai fazer se a gente ficar em pé, ou de joelho. Então, você está numa ministração, aí a pessoa, ela acha que Deus só manifesta se a gente estiver de joelho, se a gente estiver em pé. Mas eles estavam como? Então nós pastores e ministros de louvor, nós precisamos mudar o foco. Nós precisamos mais nos preocupar com a unção verdadeira do que as formas. Pastor, você está contradizendo o que você acabou de falar, que a gente estava orando assim, sentado. Eu estou falando de oração de guerra. A gente precisa guerrear de uma maneira diferente. Mas aqui, queridos, quando Deus se derrama sobre a nossa vida, está de ponta cabeça, que se Ele se derramar, não tem quem aguenta. Não tem quem aguenta. Você pode estar sentado que Ele vem. Verso 3: E foram vistas por Ele línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Vamos ler o 4 junto? E todos, está escrito todos na sua Bíblia? Todos foram cheios do Espírito Santo. Vamos lá. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aleluia. Quantos foram cheios? Todos foram cheios do Espírito Santo. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Verso 6. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: por quê? Não são todos galileus, todos esses homens que estão falando? Como pois os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Partos, e medos, e elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar do quê? Das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isso dizer? E sempre tem os zombadores, né, que aparecem. Aí no verso 13, outros zombando diziam: eles estão cheios de vinho, estão cheios de mosto, eles estão bêbados. Que bebedeira muito louca, né? Muito boa também. Na semana que vem eu vou falar sobre as línguas. E aí nós vamos entrar no detalhe de como essas pessoas ouviram, cada um de uma nação, de uma terra, de uma linguagem diferente, como que eles entenderam falar das grandezas de Deus por um povo judeu. Vamos continuar. 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11,
levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Aí eu te convido a ficar em pé agora, para descansar um pouco o banco. Traz a sua Bíblia junto e vamos ler os 17, 18 junto, mas com uma voz de exército. Vamos lá? E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, bem forte, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias... Pode assentar, querido. E farei aparecer prodígios em cima nos céus, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai essas palavras: a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A esse que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificaste e mataste pelas mãos de injustos. Vamos ler o 24? Ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. O nosso Jesus ressuscitou. Aleluia! Ele vive. Quem mais pode dizer que ele vive? Aleluia! Ele vive. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Um dia eu vou cruzar o rio e ao céu de luz em glória vitorioso. E vivo está o meu Jesus. Porque ele vive? Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há, mas eu sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ele vive, ele vive, ele vive, ele vive, ressurreto dentre os mortos. A sepultura não pode reter, porque o príncipe da vida estava naquela sepultura, e ele vive, é ressurreto dentre os mortos, e nós servimos ao Deus vivo. Aleluia! Sou pereço. O qual Deus ressuscitou,
solta as ânsias da morte, pois não era possível que ele fosse retido por ela. Porque dele, disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixará minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Aleluia. Varões, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que morreu e foi sepultado, e está entre nós sua sepultura até hoje, sendo pois ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento, que do seu fruto, de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, para assentar sobre o seu trono. Ele vai assentar no milênio, aleluia. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, aleluia. Nós vimos Jesus ressurreto? Não vimos, mas nós cremos, Ele já tocou na nossa vida, Ele já transformou a nossa história, Ele já mudou completamente o rumo da nossa vida, e nós não vimos, mas nós cremos, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e nós agradamos a Deus, porque nós cremos. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido o Pai a promessa do Espírito Santo, o que Ele fez? Derramou isso que vós agora vides e ouvis, aleluia. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Nós conhecemos de cor o verso 36, vão dizer bem forte: saiba pois com certeza toda a casa de Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluia! E as primeiras conversões, no verso 37 diz: ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E Pedro disse: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós e aos vossos filhos, a todos que estão longe, e a tantos quanto Deus, nosso Deus, chamar. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Aí você pode estar falando assim: pastor, mas hoje os meus filhos, o meu esposo, a minha esposa, meu pai, minha mãe, a promessa, pega aqui na promessa todo dia, começa a dobrar o seu joelho e fala assim: Senhor, olha aqui, a promessa é para mim, e é para os meus filhos, é para minha esposa, é para o meu marido, a promessa é para nós. Irmão, não tem vida fácil para ninguém não. Não tem receitinha pronta para levar a família para o céu, não. Mas tem promessa de Deus. Tem promessa de Deus. Eles podem estar onde tiver, mas o nosso Deus tem poder de tocar na vida deles. O nosso Deus tem poder de tocar na vida deles. O nosso Deus tem poder de tocar na vida deles, onde quer que eles estejam. Podem estar afundados no lodo e na lama, mas Deus pode tocar, Ele pode mudar. Se eu olhar com os olhos da carne para minha família, eu falo: meu Deus. Mas eu estou me apegando na palavra dele aqui, falando: Senhor, a promessa diz respeito a eles, a nós, é tudo nós. Todos nós aqui praticamente temos problemas difíceis na família, estamos passando situações complexas,
Mas a gente nunca pode desistir, porque o nosso Deus é vivo. O nosso Deus, Ele tem boca e Ele fala, Ele tem ouvidos e Ele ouve, Ele tem olhos e Ele vê. Então pode clamar, porque Ele vai ouvir. Ele vai ouvir, Ele vai mudar a situação. Ele é um Deus que ouve, é um Deus que tudo vê, é um Deus que tudo sabe, e é um Deus que fala. Ele diz, porque a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe. Enquanto a gente ficar olhando para a circunstância, irmãos, não vai mudar nada. Quando a gente ficar olhando para o problema, não vai mudar nada. E o Senhor tem falado para mim assim, Ele tem tocado no meu coração assim, para de olhar para o problema, para de olhar para ele, para de olhar para ela, para de olhar, olha para mim, se apega na minha promessa, se apega em tudo que eu te mandei, tudo que eu determinei para você. Irmão, não existe poço profundo que Deus não possa ir. Se subir aos céus, Ele está lá. Se for lá nas profundezas da terra que Ele criou, Ele vai lá e Ele toca. Pode estar afundado no lodo e na lama, pode estar no pior da situação e da circunstância. Ele toca, Ele transforma. Ele pega um coração completamente amargurado, completamente decepcionado, completamente destruído, e Ele simplesmente toca e transforma o coração, e rejuvenesce, e traz força de novo, e traz unção, e traz poder, e traz vigor. Para o Senhor não tem nada que Ele não pode fazer. O que Ele não pode? Ele criou tudo, queridos. Está tudo debaixo da sua mão poderosa. O que Ele não pode fazer? Meu Deus. Acho que eu não consigo mais. Vamos tentar terminar, vai. O verso 40 diz assim: e com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Irmãos, se a gente abrir o nosso coração para Deus tocar na história dessa igreja, nós já tivemos experiências lindas com Deus, e nós não podemos desprezar nada do que a gente já viveu, mas o que a gente não pode é achar que Deus já fez tudo, porque se Deus tocar na nossa história, se nós abrirmos o nosso coração e buscarmos a Deus com uma intensidade diferente dessa, e o Senhor tocar na nossa história, irmão, esse bairro vai ser impactado com a glória de Deus. Pastor, eu não acredito nisso. Tá bom, se eu tiver oportunidade depois eu vou contar sobre alguns avivamentos que Deus fez. Houve avivamentos que a igreja orava e a glória de Deus era tão grande naquela cidade pequena, e quando as pessoas cruzavam a fronteira da cidade, elas recebiam o Espírito Santo.
ao cruzar a porta, a fronteira da cidade. Teve uns irmãos que se juntaram, oraram e buscaram a Deus, e chegava um momento que o coração deles estava desfalecendo, porque eles não estavam vendo nada sobrenatural acontecer. E aí um dia eles chegaram novamente, como todos os dias, para orar. Quando eles abriram a porta do templo, eles caíram tudo lá de fora por causa da glória de Deus. Houve irmãos que eles começaram a clamar e começaram a se doar ao Senhor, e o batismo do Espírito Santo veio sobre aquela igreja, e o teto da igreja começou a pegar fogo, mas era um fogo virtual, era um fogo do céu, porque não estava queimando nada, e todo mundo do lado de fora está pegando fogo na igreja. Chama o corpo de bombeiro e os irmãos dando glória a Deus. Deus tem multiformas de trabalhar. Se Ele quiser tocar essa geração que está do nosso lado aqui, 3.000 um dia só. Sabe o que acontece? A gente acostuma com reunião a vir aqui cantar, levantar a mão, fazer uma oraçãozinha, pegar a nossa Bíblia e ir embora. Nós estamos deixando de buscar a presença de Deus. A gente está deixando de buscar um mais de Deus, um lugar mais profundo em Deus, uma unção maior. A promessa diz respeito a nós, um derramar do Espírito de Deus. Aí você ouve aquele chavão que usa aqui, né? Porque Deus prometeu fazer uma obra de assombro e de espanto, e a gente pega e faz o seguinte: quando que vai ser? Nunca. Desse jeito nunca. Agora, se a gente botar o joelhão velho no chão e a gente mudar de atitude e começar a procurar a presença de Deus de uma intensidade diferente, buscar a glória de Deus de uma maneira diferente, sair dessa zona de conforto, sair dessa mesmice que a gente está vivendo, sair desse buraco do comodismo, aí nós vamos ver a obra de assombro e a obra de espanto. E se o Deus que a gente serve não é um Deus que mente, eu sou prova viva de que Deus prometeu muitas vezes, não foi uma vez, meus pais estão aqui, e Deus prometeu muitas vezes que vai se derramar sobre nós. Vai se derramar sobre nós, vai se derramar sobre nós, vai se derramar sobre nós. E o que tem que mudar, pastor? Nós. Eu. Temos que mudar, porque Deus é imutável. Uau. Deixa eu terminar pelo menos esse capítulo, vai. Verso 43, 42, olha lá. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ó irmãos, perseverança na doutrina, perseverança na comunhão. Ah, não gosto daquele irmão. Perseverança no partir do pão e perseverança nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam por Jesus Cristo. Né? Quem são os apóstolos de hoje? Quem vai continuar escrevendo os Atos dos Apóstolos? Quem vai continuar escrevendo Atos dos Apóstolos? O que nós estamos fazendo por isso? Não responde. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias, no templo, de novo, partindo o pão em casa,
comiam juntos com alegria e singeleza no coração, e louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. Olha o segredo, irmãos. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Na força do nosso braço, a gente quer fazer um monte de coisa, mas nós precisamos parar de fazer um pouco. Pastor, no sentido que a gente está precisando buscar de Deus, o novo de Deus. Senão, a gente sai, a gente faz, a gente visita, a gente vai na vizinhança, mas na força do braço, irmão, não acontece nada. Olha o fruto, procura o fruto. Será que não é Deus que tem que acrescentar? Se a gente buscar Ele, vai fluir unção de nós, nos vizinhos, vai fluir a unção aqui ao redor. Deus vai acrescentar. A pessoa que está trabalhando com você, a unção vaza, a unção transborda, pega no cara e fala: o que é que você tem? O que está acontecendo? E aí Deus vai acrescentando pelo poder dEle, pela unção dEle. Nós precisamos parar de fazer coisa pelo nosso braço. Nós estamos precisando buscar o braço de Deus, porque se Ele tocar nessa igreja de uma forma sobrenatural, nós já fomos melhores, irmãos. Nós já fomos a Alemanha do 7-1, mas ultimamente a gente está a Alemanha atual. Ai, pastor, irmão, nós temos que reconhecer. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Enquanto a gente ficar de narizinho empinado, achando que nós somos cara, que nós somos, que a gente faz, que a gente acontece, que nós temos, nós vamos para o buraco. Ou a gente levanta e troca de atitude para buscar Deus intensamente na nossa vida particular e na nossa vida coletiva, como igreja, aí a glória de Deus vai se derramar sobre nós. Semana que vem, nós vamos orar pelas pessoas que não foram batizadas com o Espírito Santo, e o Senhor vai batizar pessoas com o Espírito Santo semana que vem aqui, em nome de Jesus. As pessoas vão ser batizadas com o Espírito Santo. A glória de Deus se manifestando cada vez mais sobre nós. É tempo, irmãos, de trocarmos de atitude, de trocarmos de fase. E eu não estou te acusando de nada, porque quando eu ministro, a pessoa mais cobrada de tudo isso sou eu mesmo. Temo ministrar muitas coisas, porque a cobrança primeira é comigo. O quanto o Senhor não cobra de mim, quando eu ministro isso sobre a sua vida. Mas eu quero que cobre, porque se não for para viver a obra que Deus prometeu, então é melhor não viver. Ele prometeu e nós não podemos desistir. Nós não podemos esmorecer. Nós não podemos ter pessoas no nosso meio que não são batizadas com o Espírito Santo. É que eu preciso parar. Acabou o meu tempo. Glória a Deus, né? Aleluia. O pastor vai sair daí agora. Mas, queridos, durante esse mês, nós vamos avaliar. E a intenção que o Senhor tem deixado ardendo no meu coração é trazer de volta para a igreja a unção que Ele tem prometido para nós. Mas não sou eu, o pastor, nós não conseguimos fazer sozinho. Nós precisamos mudar de mentalidade e começar a buscar a Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares como? Com o tempo que sobrar para o Senhor, eu faço para o Senhor, tá bom? Não. Com esse tempo que sobrar que nós estamos dando, nós estamos onde estamos. Glória a Deus por onde estamos. Mas é que a gente tem mais de Deus. Muitos cristãos aqui dentro não têm hoje um dom do Espírito Santo. Não tem um dom. Não são batizados com o Espírito Santo. E não tem nada de errado nisso, ainda que nós paramos de falar. E se nós não estamos ensinando, as pessoas não estão aprendendo. Então nós precisamos verdadeiramente voltar ao que já fomos, orando, as pessoas sendo batizadas, recebendo dons do Espírito, recebendo ministérios e tendo o avivamento correndo na nossa veia, correndo na vida da igreja,
Que Deus te abençoe muito essa semana, e que seja uma semana de oração, uma semana diferente, uma semana não com o que sobra, mas com a primícia. Vamos trocar o que sobra pela primícia, ler mais a palavra, orar mais, interceder, porque domingo que vem, Deus vai batizar pessoas com o Espírito Santo, Deus vai começar a derramar novos dons sobre a igreja. Eu creio nisso, você crê nisso? Já começa a mudar de atitude hoje, já começa de atitude, não substitua esse culto pelo da noite, vem no da noite também, né? E vamos estar unânimes, buscando a glória de Deus, e ela vai se manifestar com maior intensidade no nosso meio, em nome de Jesus. Graças e paz.